O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. E também está atrás do hábito que você ainda não transformou na sua vida. É verdade. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Hoje a gente vai avançar na introdução. Estamos num livro novo, Hábitos Atômicos de James Clear. E começamos no último vídeo com os agradecimentos, que é o início do livro, e a primeira parte da introdução, onde ele conta a história dele, né? Hoje a gente avança na segunda parte da introdução e essa segunda parte é a parte em que tudo vai deixar de ser teoria e tudo vai virar vida real, tá? Por quê que eu tô falando isso? Porque aqui nesse livro a gente não está falando apenas de hábitos. Não é simples assim, eu não tô jogando um conceito só para vocês. A gente tá falando de reconstrução, ok? Não são só hábitos, tá? Então, o que você vai sentir agora com a leitura do livro, o que você vai ver agora, não é sobre disciplina, tá, gente? Não é sobre o conceito só da palavra. Vamos além, vamos abrir o nosso horizonte, tá? O que você vai ver agora no livro é sobre uma identidade sendo reconstruída, só que passo a passo. Pensa no passo a passo, tá? Então vamos para a leitura e depois eu pego o conteúdo, como sempre faço, né? Faço um compilado disso tudo e gero uma ferramenta de transformação para a gente colocar em prática na nossa vida real, tá? Hoje ainda. Vida real, tá? Vamos lá, então. Então, agora essa parte da introdução se chama Minha Recuperação. Então, vamos. Por um golpe de misericórdia, na manhã seguinte, a minha respiração melhorou, a ponto de os médicos se sentirem confortáveis em me tirar do coma. Quando finalmente eu recuperei a consciência, eu descobri que eu havia perdido meu olfato. Como teste, uma enfermeira me pediu para suar o nariz e cheirar uma caixa de suco de maçã. O meu olfato voltou, mas para surpresa de todos, o ato de assoar o nariz forçou o ar através das fraturas no meu olho e empurrou meu olho esquerdo para fora. O meu globo ocular saltou da órbita, mantido precariamente no lugar pela minha pálpebra e pelo nervo óptico que o conectava ao meu cérebro. O oftalmologista disse que o meu olho gradualmente voltaria ao lugar à medida que o ar saísse, mas era difícil dizer quanto tempo isso levaria. A cirurgia foi agendada para uma semana depois, o que me permitiria mais tempo para a recuperação. Parecia que eu havia saído do lado perdedor de uma luta de boxe, mas eu fui liberado para deixar o hospital. Voltei para casa com o nariz quebrado, meia dúzia de fraturas faciais e um olho esquerdo inchado. Os meses seguintes foram difíceis. Parecia que tudo na minha vida estava em pausa. Eu tive diplopia por semanas, literalmente eu não conseguia ver direito. Demorou mais de um mês, mas o meu globo ocular acabou retornando ao devido lugar. Entre as convulsões e meus problemas de visão, foram 8 meses antes que eu pudesse dirigir um carro novamente. Na fisioterapia, eu praticava padrões motores básicos, como andar em linha reta. Estava determinado a não deixar a lesão me derrubar, mas houve mais do que alguns momentos em que eu me senti deprimido e subjugado. Fiquei dolorosamente ciente do longo caminho que eu ainda tinha pela frente quando eu voltei para o campo de beisebol, 1 ano depois. O beisebol sempre foi uma parte importante da minha vida. O meu pai havia jogado na liga secundária pelo St. Louis Cardinals e eu também sonhava em jogar profissionalmente. Após meses de reabilitação, o que eu mais queria era voltar para o campo. Mas o meu retorno ao beisebol não foi tranquilo.
Quando a temporada chegou, eu fui o único jogador júnior cortado do time do colégio. Eu fui rebaixado para jogar com os alunos do segundo ano no time júnior. Eu jogava desde os 4 anos. E para alguém que havia gastado tanto tempo e esforço no esporte, ser cortado era humilhante. Eu ainda me lembro vividamente do dia em que isso aconteceu. Eu sentei no meu carro e chorei enquanto zapeava pelas estações de rádio, procurando desesperadamente por uma música que me fizesse sentir melhor. Depois de 1 ano de determinação, eu consegui retornar ao time do colégio como sênior, mas raramente eu estava em campo. No total, eu joguei 11 ciclos de beisebol na liga colegial principal no ensino médio, pouco mais do que uma única partida. Apesar da minha carreira insossa no ensino médio, eu ainda acreditava que poderia me tornar um ótimo jogador. E eu sabia que para que as coisas melhorassem, era eu quem teria que fazer isso acontecer. A reviravolta veio 2 anos depois da lesão, quando eu comecei a cursar o ensino superior na Denison University. Era um recomeço, e seria lá que eu descobriria o surpreendente poder dos pequenos hábitos. Agora, ainda dentro da introdução, o título é Como Aprendi sobre Hábitos. Frequentar a Denison University foi uma das melhores decisões da minha vida. Conquistei um bom lugar no time de beisebol e, embora por ser calouro estivesse no final da lista de escalação, fiquei emocionado. Apesar do caos dos meus anos de ensino médio, eu consegui me tornar um atleta universitário. Eu não seria o titular do time de beisebol tão cedo, então eu me concentrei em colocar a minha vida em ordem. Enquanto os meus colegas ficavam acordados até tarde e jogavam videogame, eu construía bons hábitos de sono e ia para a cama cedo todas as noites. No mundo bagunçado de um dormitório de faculdade, eu fiz questão de manter o meu quarto limpo e arrumado. Essas melhorias foram pequenas, mas me deram uma sensação de controle sobre a minha vida enorme. Eu comecei a me sentir confiante novamente. E essa crescente crença em mim mesmo invadiu a sala de aula enquanto eu aprimorava os meus hábitos de estudo e eu consegui obter notas altas durante o meu primeiro ano. Um hábito é uma rotina ou um comportamento que é realizado regularmente e, em muitos casos, de modo automático. Conforme cada semestre passava, eu acumulava pequenos, mas consistentes, prestem atenção nessa palavra, consistentes hábitos, que acabaram levando a resultados inimagináveis para mim quando eu comecei. Por exemplo, pela primeira vez em minha vida, eu criei o hábito de levantar pesos várias vezes por semana. E nos anos que se seguiram, o meu corpo de 1,93 m passou de franzinos 77 quilos para esguios 90 quilos. Quando o meu segundo ano chegou, eu ganhei um papel de iniciante na equipe de arremesso. No penúltimo ano, eu fui eleito capitão da equipe. E no fim da temporada, eu fui indicado para a equipe de estrelas do ano. Mas somente no último ano que os meus hábitos de sono, os meus hábitos de estudo e os meus hábitos de treinamento de força realmente começaram a valer a pena. Percebem, gente? Foram anos para ele galgar essas vitórias. 6 anos depois de eu ter sido atingido no rosto com um taco de beisebol, levado para o hospital e colocado em coma, eu fui selecionado como o melhor atleta masculino da Denison University e nomeado para a ESPN Academic All-America Team, uma honra concedida a apenas 33 jogadores em todo o país. Quando eu me formei, eu estava listado nos livros de registro da escola em 8 categorias diferentes. Naquele mesmo ano, eu recebi a maior honraria acadêmica da universidade, a medalha do reitor. Eu espero que me perdoe se isso soa pretensioso. Para ser honesto, não havia nada de lendário ou histórico em minha carreira atlética. Eu não cheguei a jogar profissionalmente.
No entanto, analisando esses anos em retrospectiva, eu acredito ter conseguido algo igualmente raro. Eu atingi todo o meu potencial. Bingo! E eu acredito que os conceitos deste livro o farão atingir o seu também. Todos nós enfrentamos desafios na vida. Essa lesão foi um dos meus. E a experiência me ensinou uma lição crucial. Mudanças que parecem pequenas e sem importância a princípio, terão resultados notáveis se você estiver disposto a persistir nelas por anos. Anos, ouviu, gente? Não é dias, semanas, anos. Todos lidamos com contratempos, mas em longo prazo, a qualidade de nossas vidas depende da qualidade de nossos hábitos. Com os mesmos hábitos, você terá os mesmos resultados. Mas com melhores hábitos, tudo é possível. Talvez existam pessoas que consigam alcançar um sucesso incrível da noite para o dia. Eu não... Perdão. Vou beber um pouquinho de água. Engasguei, gente. Ai, vamos beber uma aguinha, né? Vamos lá. Engasguei, perdão. Talvez existam pessoas que consigam alcançar um sucesso incrível da noite para o dia. Eu não conheço ninguém assim e certamente eu não sou uma delas. Não houve um momento decisivo na minha jornada do coma induzido até o Academic All-America. Houve muitos momentos decisivos. Bingo! Foi uma evolução gradual, uma longa série de pequenas vitórias e pequenas descobertas. A única maneira de eu fazer progresso, a única escolha que eu tinha era dar pequenos passos. Eu empreguei essa mesma estratégia alguns anos depois, quando eu comecei o meu próprio negócio e eu comecei a trabalhar neste livro. Agora, o próximo subtítulo dentro da introdução é Como escrevi este livro e por que escrevi este livro. Em novembro de 2012, eu comecei a publicar artigos no site jamesclear.com. Durante anos, eu mantive notas sobre os meus experimentos pessoais com hábitos e finalmente eu estava pronto para compartilhar alguns deles publicamente. Eu comecei publicando um novo artigo toda segunda e quinta-feira. Em poucos meses, esse simples hábito de escrever levou aos meus primeiros 1.000 assinantes de e-mail. E no final de 2013, esse número havia crescido para mais de 30.000 pessoas. Em 2014, a minha lista de e-mail aumentou para mais de 100.000 assinantes, o que fez dela uma das newsletters de maior crescimento da internet. Eu me sentia um impostor quando eu comecei a escrever 2 anos antes, mas agora eu estava me tornando conhecido como um especialista em hábitos. Um novo rótulo que me empolgava, mas também me deixava desconfortável. Nunca havia me considerado um mestre do assunto, mas sim alguém que estava experimentando junto com os meus leitores. Em 2015, eu alcancei 200.000 assinantes de e-mail e assinei um contrato com a Penguin Random House para começar a escrever o livro que você está lendo agora. Como o meu público cresceu, o mesmo aconteceu com as minhas oportunidades de negócios. Eu fui cada vez mais solicitado a palestrar nas melhores empresas sobre a ciência da formação de hábitos, mudança de comportamento e melhoria contínua. Eu me vi proferindo palestras em conferências nos Estados Unidos e na Europa. Em 2016, os meus artigos começaram a aparecer regularmente em grandes publicações como Time, Entrepreneur e Forbes. Para o meu espanto, o que eu escrevi foi lido por mais de 8 milhões de pessoas naquele ano. Treinadores da NFL, da NBA e da MLB começaram a ler o meu trabalho e a compartilhá-lo com as suas equipes. No início de 2017, eu lancei a Habits Academy,
que se tornou a principal plataforma de treinamento para organizações e indivíduos interessados em construir melhores hábitos na vida e no trabalho. Empresas da Fortune 500 e startups em crescimento começaram a inscrever os seus líderes e treinar a sua equipe. No total, mais de 10 mil líderes, gerentes, treinadores e professores se formaram na Habits Academy. E o meu trabalho com eles me ensinou muito sobre o que é necessário para que os hábitos funcionem no mundo real. Porque é esse que é o X da questão. Os hábitos funcionarem no mundo real, na sua vida real e não aqui na leitura do livro, ok? Ao dar os últimos retoques neste livro, em 2018, o site jamesclear.com recebia milhões de visitantes por mês e quase 500 mil pessoas assinavam a newsletter semanal por e-mail. Um número que estava tão além de minhas expectativas quando eu comecei que eu nem sei direito o que pensar sobre isso. Próximo título dentro da introdução: como este livro o beneficiará. Segundo o empresário e investidor Naval Ravikant, para escrever um grande livro, você deve primeiro se tornar o livro. Meu conhecimento sobre as ideias mencionadas aqui nasceu da minha necessidade de vivenciá-las. Tive que contar com pequenos hábitos para me recuperar da lesão, ficar mais forte no ginásio, ter um alto nível de rendimento em campo, ser escritor, construir um negócio de sucesso e simplesmente me tornar um adulto responsável. Pequenos hábitos me ajudaram a alcançar o meu potencial. E considerando que você decidiu ler este livro, acho que você também gostaria de alcançar o seu potencial. Nas páginas seguintes eu compartilho um plano passo a passo para construir hábitos melhores, não por dias ou semanas, mas por toda a vida. Bingo! Embora a ciência fundamente tudo o que eu escrevi, este livro não é um trabalho de pesquisa acadêmica. Este livro é um manual de operação. Você encontrará sabedoria e conselhos práticos importantes, enquanto eu explico a ciência de como criar e mudar os seus hábitos de uma maneira fácil de entender e fácil de aplicar. As áreas de conhecimento em que eu me baseio, a biologia, a neurociência, a filosofia, a psicologia e muito mais, existem há muitos anos. O que eu lhe ofereço é uma síntese das melhores ideias que pessoas inteligentes descobriram há muito tempo, bem como as descobertas mais convincentes recentemente feitas por cientistas. A minha contribuição, espero, é a de encontrar as ideias que mais importam e conectá-las de uma forma altamente prática. Qualquer informação sábia nestas páginas deve ser creditada aos muitos especialistas que me precederam. Qualquer coisa tola, suponha que seja erro meu. A espinha dorsal deste livro é o meu modelo de 4 passos de hábitos. Prestem atenção. Modelo de 4 passos de hábitos: estímulo, desejo, resposta e recompensa. E as 4 leis da mudança de comportamento que evoluem a partir dessas etapas. Leitores com experiência em psicologia podem reconhecer alguns desses termos do condicionamento operante, proposto pela primeira vez como estímulo, resposta e reforço, por B.F. Skinner, na década de 1930, e popularizado mais recentemente como gatilho, rotina e recompensa, no livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Alguém aí está lembrado? Nosso segundo livro do canal foi O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, e nós exploramos ao máximo gatilho, rotina e recompensa. Quem não ouviu, gente, pode voltar aí no canal, tá? Foi o nosso segundo livro. Esse livro é maravilhoso. Cientistas comportamentais como Skinner
perceberam que se você oferecesse a recompensa ou a punição correta, você poderia levar as pessoas a agir de uma determinada maneira. Mas enquanto o modelo de Skinner fez um excelente trabalho em explicar como os estímulos externos influenciavam os nossos hábitos, faltava-lhe uma boa explicação de como os nossos pensamentos, sentimentos e crenças impactam o nosso comportamento. Os estados internos, os nossos humores e as nossas emoções também são importantes. Nas últimas décadas, os cientistas começaram a determinar a conexão entre os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Essa pesquisa também é abordada nestas páginas. De modo global, a estrutura que eu ofereço é um modelo integrado das ciências cognitivas e comportamentais. Eu acredito que seja um dos primeiros modelos do comportamento humano a explicar com precisão tanto a influência dos estímulos externos quanto as emoções internas nos nossos hábitos. Embora um pouco da linguagem possa ser familiar, eu tenho certeza de que os detalhes e as aplicações das 4 leis da mudança de comportamento oferecerão uma nova maneira de pensar sobre os seus hábitos. O comportamento humano está sempre mudando, situação a situação, momento a momento, segundo a segundo. Mas este livro trata do que não muda. Trata dos fundamentos do comportamento humano. Os princípios perenes em que você pode confiar ano após ano. As ideias em que você pode alicerçar a construção de um negócio, de uma família ou da vida. Não existe um caminho certo para criar hábitos melhores. Mas este livro descreve a melhor maneira que eu conheço, uma abordagem que será eficaz, independentemente de onde você começar ou do que você estiver tentando mudar. As estratégias que eu abordo serão relevantes para qualquer um que esteja procurando por um sistema passo a passo para melhorias. Sejam suas metas centradas em saúde, dinheiro, produtividade, relacionamentos ou todas as opções. No que tange ao comportamento humano, este livro será o seu guia. Legal, né, gente? Então, a introdução termina aqui, tá? Próximo vídeo a gente já vai entrar nos fundamentos, tá? E aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Muito legal o que ele escreve, né? Então, vamos lá. Depois daquele acidente brutal que quase custou a sua vida, o autor, o James Clear, ele não voltou para casa melhor. Ele voltou do zero, né? Vamos combinar, né? Ele estava quase sem visão, ele não enxergava direito, ele não tinha nem controle do próprio corpo, ele estava aprendendo a andar em linha reta novamente, ele estava sem confiança, resumindo, né? E aí a gente encontra um ponto que muda tudo. O que ele fez? Ele não tentou dar um salto quilométrico gigantesco. Não, ele começou com um passinho. Ou seja, ele começou com o mínimo possível e viável. Ok? O que ele fez? Ele começou a trabalhar no que ele controlava. Então, ele não conseguia fazer com que a recuperação dele desse um salto de anos em dias. Então, ele começou a melhorar o que ele controlava. Ele começou a dormir melhor, porque ele podia controlar a hora que ele se deitaria para dormir. Ele começou a organizar o ambiente, o quarto dele estava sempre limpo e arrumado. Ele começou a criar as pequenas rotinas saudáveis. Nada impressionante, né, gente? Nada de extraordinário aí. Todo mundo consegue fazer isso. Né? Só que apesar de nada impressionante, nada extraordinário, era muito estratégico, profundamente estratégico, isso que ele estava fazendo, né? Porque pequenos hábitos, eles não parecem que são importantes no momento que você executa eles, mas com o tempo, eles criam resultados inimagináveis, como o próprio livro diz, né? O primeiro bingo aí. Foi exatamente isso que aconteceu, tá? Com ele. Enquanto muitos esperavam
a motivação surgir, ele foi lá e construiu sistemas para que a vida dele funcionasse melhor, funcionasse mesmo sem motivação. Enquanto muitos esperavam resultados rápidos, ele foi acumulando pequeninas vitórias. E essas pequeninas vitórias fizeram uma coisa invisível, por serem pequeninas, porém poderosas. O que essas pequeninas vitórias fizeram? Elas reconstruíram a identidade dele. Vejam, ele se tornou outra pessoa, muito melhor do que ele era antes, muito mais evoluído. Ele deixou de ser alguém que sofreu um acidente e se tornou alguém que evolui todos os dias. Olha a diferença, né? Esse é o verdadeiro jogo. Você não muda a sua vida quando você muda os seus resultados. Não, você muda a sua vida quando você muda os seus padrões diários. Você não consegue começar a mudar a sua vida pelo resultado, que é o final. Não, você só consegue mudar a sua vida começando do início, dos seus padrões diários. Outro bingo. Você não sobe ao nível dos seus objetivos. Você cai ao nível dos seus sistemas que você cria, dos seus hábitos bem feitos. Outro bingo, ok? Não é você que vai lá em cima nas suas metas, não. Você cai para executar o seu sistema muito bem feito. E aí não é talento, aí não é sorte, não é um momento decisivo, não. É uma sequência de decisões pequenas, fáceis de serem tomadas exatamente por serem pequenas, porém repetidas com consistência. A palavra é consistência. Pensa aqui comigo. Quais pequenos hábitos que você está negligenciando hoje exatamente porque eles parecem ser simples demais? Onde que você está esperando um grande resultado, mas sem construir um sistema diário para que esse grande resultado nasça? Qual área, ou seja, onde você está esperando um milagre, né? Qual área da sua vida está travada, mas não por falta de capacidade? Porque você tem potencial, você só não desenvolveu ele. Qual área da sua vida está travada por falta de consistência? Todo dia executar. Se você repetisse exatamente os seus hábitos atuais pelos próximos 2 anos, onde você chegaria? E agora eu tenho certeza que muita gente respondeu a lugar nenhum. Gente, com os mesmos hábitos, você vai ter os mesmos resultados. Isso é óbvio. Mas com hábitos melhores, tudo vai mudar na sua vida. E tem mais, tem coisa mais profunda ainda para eu falar para vocês. O James Clear, ele não construiu apenas hábitos na vida dele. Ele construiu um método. Ele criou um método, um sistema, né? Ele baseou em 4 etapas: o estímulo, o desejo, a resposta e a recompensa. E a partir desse método, desse sistema de 4 etapas, ele criou as chamadas 4 leis da mudança de comportamento, né? Que é um dos modelos mais práticos e aplicáveis que existem hoje, tá? No desenvolvimento pessoal. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que esse livro não é motivacional, não é autoajuda. Esse livro é operacional. Você vai fazer e vai mudar a sua vida. Esse livro, ele não te inspira apenas. Esse livro te mostra exatamente como fazer. É só você pegar e fazer, ok? E no meu livro Mente de Ouro, eu aprofundo exatamente essa lógica de como você transforma pequenas ações em sistemas de prosperidade. Seja prosperidade mental, emocional, espiritual, financeira. Porque não é sobre você fazer mais, né? A gente já está atolado de coisa para fazer todo dia. É sobre você fazer melhor, de forma consistente. Bingo, olha que bingão.
Não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor, de forma consistente. E o livro ainda vem com um bônus que eu chamo de Cofre Dourado da Prosperidade, que você vai receber exercícios curtinhos, diários, para você aprender a instalar esses hábitos na prática, né? No meio da sua rotina real, no meio dos seus desafios reais. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, ok? Agora responde para mim nos comentários. Qual pequeno hábito simples, quase invisível, que você decide que você vai começar hoje, mas que pode mudar completamente o seu futuro? Gente, pode ser a coisa mais idiota do mundo, por ser tão pequeno. E é exatamente por isso que você consegue começar hoje. Escreve aí que pequeno hábito é esse. É ler uma página por dia de um livro? É dormir 15 minutos mais cedo? É o quê? Bom, você já sabe, né? Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, você está aqui é a vida real. Aqui você não aprende só os conceitos das coisas, aqui você aprende a construir os sistemas de vida que você precisa, né? Quero que vocês sempre se lembrem, não é o esforço intenso que transforma a sua vida, não é se matar de fazer as coisas, é fazer de maneira consistente. Eu chamo de consistência inteligente. É a consistência inteligente. Não são grandes mudanças, não. São mudanças pequenas. Eu gosto de falar até pequeninas, porém repetidas todos os dias. Você não vai dormir mais cedo um dia no mês. Isso não é hábito. Consistência inteligente é fazer isso repetidamente todos os dias, tá? É assim que se constrói uma nova identidade, né? E você construindo uma nova identidade, é assim que você constrói a sua nova vida. Quem aí não quer mudar de vida? Ok? O James Clear, ele não venceu por um momento extraordinário que aconteceu. Não caiu um milagre no colo dele, tá? Ele venceu porque ele acumulou pequeninas vitórias invisíveis. A verdade é essa, gente. E a verdade, ela é simples. E eu entendo que por ser tão simples, ela pode ser até difícil de aceitar, né? Mas a verdade é essa. Você já está construindo o seu futuro. Como? Com os hábitos que você repete hoje na sua vida, né? Esse é o Clube da Mente de Ouro, tá? O resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu. Por isso eu tô aqui, para ler essa página para você. E ler essa página com você, quem sabe, né? O resultado que você ainda não tem, sabe onde ele pode estar também? Ele pode estar escondido nas pequenas ações que você ainda subestima, acha que elas não levam a nada. Então eu já te peço, se inscreve no Clube da Mente de Ouro, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, manda esse vídeo para uma pessoa que você sabe que vai fazer diferença na vida dela. Continua aqui comigo, porque o próximo capítulo, ele pode ser exatamente o ponto de virada que você precisa para sua vida. Acompanha o livro comigo. Um beijo grande no coração de vocês.